Olá pessoal, a gente voltou aqui então com o Fase 2 Podcast, estou aqui com meu amigo Caleb, mais um episódio 4, a gente foi já do 1, 2, o 3, agora a gente está nesse episódio 4. No episódio passado a gente estava no mesmo ambiente aqui, Caleb, e a gente falou sobre o futuro da carreira profissional, falou da instabilidade quando você está numa corporação, né, que é aquela instabilidade ou insegurança que a gente não percebe muitas vezes, a gente falou sobre isso, né? E agora a gente queria abordar um tema da antifragilidade, né, Caleb? Sim. É isso. Eu sou, então, o Raul, eu sou advogado, engenheiro, né? Fiz essa passagem de carreira para essa fase 2, né? E estou aqui, então, com o Caleb oficialmente, né? Para a gente falar hoje, Caleb, da antifragilidade, né? E da nossa guilda. Aí depois você vai explicar a guilda, que é um nome legal. Então, aqui os livros também que o Caleb trouxe, né? A gente apresentou um pouco no outro episódio, mas a gente vai comentar sobre eles aqui. Falar desse momento que a gente está numa situação que a gente enfrenta de crise, que é esse futuro, né? É uma crise, o que vai acontecer no futuro, o que acontece com a minha carreira, né? E como é que a gente pode lidar com isso, né? A gente vai ter, acho que, bastante foco nessas inovações, inteligência artificial, né, que ela é essa coisa toda, e como é que a gente pode aproveitar nossos pontos fortes, nossa capacidade, nosso legado para enfrentar esses desafios que estão por vir na nossa carreira, né, Caleb? Perfeito. Oi, pessoal. Meu nome é Caleb, sou o Ninja dos Pontos Fortes, sou mentor, coach, consultor e empreendedor. Já estou nessa fase 2 há mais de 10 anos. Fiz então uma migração, né? Trabalhei junto com o Raul no Itaú BBA, a gente migrou do mercado financeiro, passei a trabalhar com consultoria e desenvolvimento humano. Hoje eu estou trabalhando em desenvolvimento humano e projetos com inteligência artificial. Caleb, por que toda vez a gente apresenta de novo? A gente apresenta porque tem gente que está assistindo a gente pela primeira vez. Bom. Então, Tá bom. né, a gente não é figura tão conhecida assim, né? Quem Não sabe daqui, né, Caleb? quando a gente já tiver uns 1000 episódios, o pessoal, já sei quem que é. O Raul do Fase 2. Não, tá aqui bom, a gente tem que sempre se reapresentar. Eu vou lembrar de falar mais coisa. Beleza. Né? É isso aí. E olha que legal, né? Tanto o Raul quanto eu, a gente se reinventou ao longo do processo, tá bom? Né, vocês podem assistir os episódios anteriores. Nenhum de nós chegou onde chegou, simplesmente já foi planejado e já foi. O que foi planejado por nós foi: nós gostaríamos agora de viver uma fase 2 com mais propósito e que a gente pudesse escolher os nossos próximos passos. Os caminhos foram todos caminhos construídos ao longo do caminho, com erros e acertos, com descobertas, mas a gente nunca parou de aprender. E talvez é isso que liga a gente, e a gente quer também convidar você, se você acredita nisso, puxa, eu quero continuar aprendendo. Por quê? Raul e eu, a gente teve diversas conversas antes de, por exemplo, chegar nesse podcast. Não é que a gente já chegou e falou, opa, vamos montar um podcast junto e falar sobre fase. Não, a gente foi evoluindo diversas conversas entre nós sobre negócios, sobre vendas, sobre consultoria, sobre parcerias, até chegar onde chegamos hoje. Então, quando a gente chegou, então vamos gravar. Tá bom, fizemos, e aí experimentamos, agora a gente já está no 4º episódio. Né? O que é legal? A gente hoje quer falar com vocês sobre a questão da antifragilidade, né? E para isso, a gente quer trazer esse termo antifrágil, que se você não viu antes e for novidade, ele surgiu com um autor, um cara que trabalhou no mercado financeiro chamado Nassim Nicholas Taleb. Então a gente trouxe o livro dele aqui. Olha só que legal. E, gente, só para vocês verem, esse livro aqui meu, ele é autografado. Eu que ia contar. Então. Eu que ia contar. Olha só, autografado aqui. Né? Eu tive num evento aqui há alguns anos, quando ele veio aqui para o Brasil, e na saída dele eu corri atrás. Boa. Por favor, né? Mr. Taylor, você pode assinar aqui para mim, e aí ele assinou, então eu tenho aí, né? E assim, gente, hoje talvez quando você ouve de antifragilidade, muita gente está falando, né, Raul, sobre essa questão de, não, é ser antifrágil, como se fosse uma coisa simples, né? Você olha o calhamaço aqui. Assim, o cara não escreveu um montão de coisa simplesmente porque ele, ele quer encher linguiça ou ele quer fazer... Não, é que ele estava tentando colocar bases para poder explicar tanto em termos naturais quanto em termos de mercado o que é antifragilidade e por que ele cunhou esse termo. Sim. Porque, no fundo, quando ele foi... Ele é um cara que trabalha a questão de opções. A gente trabalhou com isso no banco e tudo, né? E hoje, né, se vocês forem olhar opções, né,
vocês viram, criaram, né, aquele mercado de apostas e tudo. Aquilo é um jeito de construir opção, né, em escala de uma forma até meio absurda, né, do que a gente tem. Mas, né? Caleb, o antifrágil, né? E aí nesse cenário que a gente está falando do fase 2, né? O antifrágil é quando você acha oportunidade na crise, né? É um dos cenários, né, que você precisa lidar com a antifragilidade, né? Isso. Então, o antifrágil, o legal do Taleb é o seguinte, ele estava tentando entender o que eu posso, qual é que eu poderia dar um nome para algo que se fortalece quando tem crise. Normalmente, o que a gente tem? Algo que quebra quando tem crise, né? Então, se eu tenho aqui, eu tenho esse copo aqui, eu derrubo ele, quebra. Mas e se eu tivesse um copo que ficasse mais forte quando caísse? Sim. Como é que eu poderia, né? E aí ele traz elementos, né? Ele mostra que, por exemplo, sistemas são antifrágeis, né? Na própria natureza. Às vezes, um animal ou uma planta se sacrifica, mas o sistema ele continua robusto. Por quê? Porque ele tem fragilidades. E aí, quando a gente fala, então, de antifragilidade, tá bom, como é que eu poderia absorver impacto e esse impacto me fortalecer e não me destruir? Sim. Aplicado à carreira, começar a pensar o seguinte, como é que eu posso olhar, então, oportunidades e como é que eu posso alavancar essas oportunidades para eu utilizar o que eu já tenho de bom para isso ainda poder ter destaque e ser, por exemplo, rentável, né? Poder ter prosperidade ao mesmo tempo que traz propósito, traz felicidade, traz, né, um lado a mais que a gente já tem falado bastante aqui, que trabalho não é simplesmente remuneração. Né? A gente traz aqui essa integração, né, de você poder, a sua vida profissional e a sua vida pessoal poderem convergir em algo que seja bom para você e também para as pessoas. Tá. Então, legal. Então, assim, quando eu estou com um cenário desafiador, eu tenho oportunidade de aprender com aquele cenário ou entender que eu preciso me reinventar para eu superar aquela crise, aquele momento da minha vida profissional, né, Caleb? É isso, então, né? Sim. Muito resumindo, é isso? Sim. A base é você olhar, e que talvez isso seja meio diferente, normalmente a gente olha o risco como eu só quero evitar. Agora, que riscos vale a pena tomar? E quando a gente fala de empreender, é um pouco disso. Isso. Né? A comparação que ele faz, né? Ele compara duas pessoas, né? Uma pessoa que está na carreira dela, bonitinho, né? Ele fala que essa comparação é do peru de Natal. Então você está lá, todo ano você está recebendo seu salário, todo mês, você recebe seu bônus, né? Você está engordando, mas um dia, né, o peru de Natal não sabe, ele fala, esses humanos são todos divertidos, né? Eles me ajudam muito, mas um dia ocorre o abate e acabou. Né? Então, você vê bastante estabilidade ao longo do tempo, mas de repente você tem uma cisão grande, né? Você tem um risco enorme, só que é um risco praticamente fatal. Então ele compara isso àquela pessoa que está trabalhando numa carreira, que está sempre tranquilinho, está ganhando seu salário, só tá mas no dia que perde o emprego agora já não sabe mais o que vai fazer. E ele compara, né, esse profissional com, por exemplo, o primo dele, que é no exemplo que ele usa, né, é um motorista de táxi. Esse motorista de táxi, o que ele faz? Ele não sabe a cada dia quanto que ele vai faturar. Depende das corridas, depende das pessoas que estão lá e tudo. Mas ele tem uma leitura muito boa de mercado. Então ele vive muito mais risco no dia a dia, mas no longo prazo ele tem uma capacidade melhor de se adaptar ao mercado e poder gerar valor a partir disso. Né? Hoje o exemplo talvez fica um pouco ultrapassado porque a gente fala, mas daí surgiu o Uber e tudo. Né? E aí ele pode ter também congelado no próprio princípio. Né? Mas o que a gente guarda então aqui como ideia da antifragilidade se você está mais exposto ao risco, é mais fácil de você perceber a coisa antes dela te sobrepor. Né? E querendo ou não querendo, a gente falou isso no episódio anterior, quando conversamos um pouco dessa ilusão da segurança. Muitas vezes quando a gente está numa corporação, pelo fato de você ter toda uma estrutura, ter todo um negócio, você acaba achando que a vida é assim, é super estável, né? E realmente, se você for trocar essa estabilidade, a garantia que você tem para agora eu vou empreender, vou me virar, e agora eu não tenho nem ganho, não tenho nem os benefícios e tudo, é muito difícil, não é uma coisa simples. Mas a mudança de chave é possível, mas para isso a gente tem que o quê? Eu tenho que conseguir entender como é que eu me beneficio desse risco. E não simplesmente eu pego o risco e falo, então vou trocar o seguro pelo inseguro porque eu tô alegre e quero ser aventureiro nessa fase 2 da vida, né? Não, é diferente disso. A gente tá falando do fase 2 aqui, como você poder aproveitar toda a experiência que você tem, só que ao invés de você ser descartado pelo mercado, que muitas vezes acontece, e agora você fala, quer saber? Como é que eu posso dar passos agora seguros dentro do que eu conheço, do que eu faço, ao mesmo tempo em que eu estou aproveitando
essas tensões, essas mudanças como oportunidades para eu poder ou me desenvolver ou gerar negócios que agregam valor. E tem algum jeito, Caleb, assim... Então, assim, tem um ponto, aí voltando à segurança e tal que a gente estava falando, né? Tem um ponto assim, então você quer dizer que quem está naquela zona de conforto, né? Ele está menos preparado para uma mudança. É isso, né? Porque ele não tomou risco, ou melhor, ele tomou risco, mas ele não sabe que ele está no risco, né? Sim. Então ele está naquela zona de conforto e tal, e quando ele é exposto a esse risco, ou que ele está exposto nessa crise, ele não sabe muito como lidar, porque de fato ele não passou por situações assim. Como é que ele lida com situações que ele nunca viveu, né? Então a gente precisa pensar de uma forma diferente, é isso? Como é que a gente pode viver em um conforto, mas com preparo para enfrentar o risco? Exato. E aí, é por isso que quando a gente agora começa a olhar, não é o fase 2 agora, você já pula para fora e agora então larga tudo, né? Recomenda, então pede as contas mês que vem e Isso, vem empreender, não. vem pro... Não é isso. Mas você já se preparar com plano e se entendendo melhor, construindo possíveis cenários futuros do que você pode fazer. No final, muito do que pode te ajudar é que você precisa virar certas chaves na sua cabeça. Pra gente demorou um pouco também para virar chave, né? A gente já comentou isso, né? Você que está assistindo a gente, assiste os episódios anteriores que ajuda. Isso. Você mudar de empregado para empreendedor tem uma grande diferença, né? Os dois começam com as 3 mesmas letras, né? As 4 primeiras letras, mas o resto é muito diferente. E até primeiro, você perdi a estrutura, perdi o sobrenome, perdi o benefício, perdi, né, minha estabilidade. Agora você fala, tá bom, agora para se vira e como é que faz e quais novas competências eu preciso desenvolver, isso não vem natural. A gente não aprendeu na escola, ninguém treinou a gente no trabalho, ninguém treina no trabalho agora, vamos aprender a empreender. Eu até era intraempreendedor, né, dentro do banco, trazia coisas novas e tudo, gostava de trazer novidade. Então, não se usava esse termo, mas eu vejo que muitas coisas que eu fazia era intraempreendedorismo. Mas isso é muito diferente de você empreender com o próprio capital. Claro, é isso. Você não estava nesse risco, né? Assim, é isso, né? Então, a gente, assim, nesse cenário, né, e aí a gente entendendo... É que tem uma história assim, né, Caleb? A gente tem uma falsa ilusão, muitas pessoas, né? A gente generaliza às vezes de forma, né? Mas muitas pessoas têm a ilusão de que no momento que acontece a crise, fala, pô, tá bem na minha vez. Não, mas isso é cíclico, né? A gente sabe disso. Então, eu vou citar um exemplo muito recente, né? O ano começou, a bolsa bombando, né? Tava os mercados lá, agora vai... mesmo a gente sabendo que tem um cenário de eleições esse ano, 2026, né? Que a gente tem a Copa do Mundo que dá alguma... Mas, puxa vida, a gente estava num cenário que a economia estava com algum sinal mais positivo, né? A taxa de juros vinha sinalizando uma queda, né? E aí a bolsa no Brasil começou a bombar e tal. Veio a guerra do Irã com os Estados Unidos. E o negócio inverteu tudo. O petróleo foi lá para cima e, gente, quem fala que não tem carro, não é afetado, não tem nada a ver com isso. Isso afeta tudo. Isso afeta a passagem de ônibus, isso afeta o preço do Uber, o preço do táxi, o alimento que chega, que ele vem de caminhão, né? Então, tudo foi afetado por esse preço. E virou de ponta cabeça esse mercado que a gente estava ótimo. A bolsa caiu, a taxa de juros pode ser que ela precise se manter elevada para conter a inflação de novo, né? E foi isso. Quando foi a Covid, foi outro cenário que, ok, foi bem mais traumático, né? Mas já tinha acontecido antes uma crise econômica severa do subprime nos Estados Unidos e vai. Se você for olhando isso, essas coisas são cíclicas e acontecem. E parece que muita gente não está preparado para viver uma crise dessa e não sabe como é que se comporta nesse momento, né? A gente lida também, Caleb, no escritório de advogados e na consultoria com empresas que estão em crise financeira, em recuperação de empresa, recuperação judicial. A gente faz essa gestão de crise, né? A gente vê que mesmo os empresários que correm risco, desse momento, ele não sabe muito o que fazer nesse momento de crise, né? Só que ele tem um jeito de se reinventar diferente. Ele se reinventa diferente quando a gente vê
alguém que trabalhava numa empresa e tal, porque ele passou por alguns riscos ao longo do tempo e ele sabe se reinventar de alguma forma. Tem uns que não conseguem, obviamente, e de novo, né? Não é para todo mundo as coisas, né? Mas você tem um jeito diferente de enfrentar aquele momento e tem a história que acho que você pode comentar aqui, né? Da resiliência, né, Caleb? Isso é importante quem está começando numa fase, numa carreira autônoma, independente, né? Sim. Acho que aqui uma coisa, né? Quando você está operando com o seu próprio capital e você tem sua própria empresa, você tem seu próprio negócio, é saber que não é de um dia para o outro que já vai dar certo, você vai errar, você vai experimentar, vai ter parceria que vai dar errado, vai ter cliente que vai dar para trás, vai ter cliente que não vai pagar, tem de tudo. Isso. Só que como a gama de riscos aumentou consideravelmente, e agora tudo cai em cima de você, então aqui é onde você se preparar melhor e poder falar, opa, calma aí, faz parte do jogo, é isso que eu quero, então deixa eu me preparar para saber lidar com isso, porque não é fácil. Só que se você se entende melhor, você está buscando caminho, você está investindo, né, nos seus pontos fortes, você está desenhando cenários de possibilidade, né? Aqui a gente brinca, né? Empreendedor é otimista por natureza. Porque ninguém vai para um negócio pensando que vai dar errado, né? Não, acho que não. ninguém chega, não, então eu vou fazer, vai dar errado e eu vou falir. Não, a pessoa quer fazer, quer dar certo, quer dar muito certo normalmente, e descobre que muito certo talvez não dê tanto e dar certo vai dar, e alguns deram muito certo, ok? Mas o sonho de dar certo e tudo, a pessoa que empreende tem. E ela quer pagar o preço por isso, né? Acho que preparar a cabeça para você poder querer pagar o preço, ela envolve você se entender melhor, você saber lidar, né, com suas próprias emoções, né, você saber administrar o seu tempo, você saber lidar com as pessoas, saber atender clientes, saber vender. Tem tanta coisa aqui, né? Se a gente fosse olhar, é uma escola mesmo, né? Se E você saber pensar, que vai dar errado, né? exatamente, estar preparado para o erro e não desistir. Né? Porque aqui é esse o ponto. Não deu errado, vendeu para um, não deu certo, mas não quer dizer que o próximo não vai dar, não quer dizer que o produto é ruim. Só que todas essas perguntas, elas voltam para a gente mesmo. Então, né, sempre me questiono, puxa, será que eu tô acertando? Será que é isso mesmo? Será que agora mudou o interesse? Mas você tá o quê? Você tá com a antena ligada, né, para tentar captar esses sinais. E não tem nada pior, né, do que você empreender pensando só na sua cabeça. Você precisa conversar com clientes potenciais, você precisa sentir o mercado, né? E é isso que faz a diferença. Porque como a gente já falou antes no episódio, no primeiro, e no segundo também, quando você está dentro da empresa, normalmente você tem um cliente interno, alguns clientes internos. Então os clientes estão lá, gosta ou não gosta, olha, o meu pãozinho é esse, recebe aí, no máximo a gente discute, mas você já está com a demanda garantida. Quando você não tem demanda garantida, você tem que se reinventar, você tem que descobrir sazonalidade, você tem que descobrir o que o cliente quer, onde é que está pegando, qual que é a dor, né? A gente fala muito sobre a questão da dor, por quê? Porque no final você tem que ler o mercado melhor. E aqueles que não tiverem, né, com essa disposição, de às vezes você vai ler o mercado melhor errando. Fiz uma proposta, não vendeu nada. Opa, então errei, já descobri que esse não é o jeito de fazer. Qual que é o próximo jeito que eu vou fazer? Eu tenho no meu... Nessa história de correr o risco, né, que a gente fala sempre da antifragilidade ali, como é que a gente lida com essas coisas, né? A gente tem nossas redes sociais, né, Caleb, que a gente corre o risco da imagem, né? Com certeza. E do ridículo que a gente fala, que a gente já falou bastante. E você fala, né? Veja os episódios anteriores que tem bastante coisa que a gente fala, a gente já falou lá, né? Mas eu tentei fazer um react lá no meu. E aí? Rapaz, depois as coisas que dá audiência lá, esses react. Mas assim, e era um cara que falava essa questão que a gente está tratando aqui, que não existe negócio que não tenha problema. Todo negócio vai ter problema. Como é que você lida com esse problema, né? Como é que você tem essa resiliência de, puta, deu um negócio, não deu errado, aquele negócio que eu queria fechar não deu, aquele boleto que eu tinha que ter pago não pagou, ou em alguns casos não teve dinheiro para pagar, né? Como é que eu acordo no dia seguinte e vou trabalhar de novo e tem aquela perspectiva, né, que eu vou conseguir fazer, né? Ou se não, que a gente falou também, não, eu estou em modo beta, se der errado eu abandono, né? Como é que eu consigo abandonar isso de forma responsável, né? Então esse tipo de coisa que a gente precisa lidar como empresário ao longo da nossa jornada, né? Quem está numa corporação está muito menos preparado com isso, né? É que você falou que você era empreendedor, né? Lá dentro, é o que chama de empreendedor interno, né? Eu tenho umas discussões sobre esse termo até, porque
de fato, você era um empreendedor interno, você fazia coisas que o banco nem esperava de você. Então, por exemplo, a gente já falou sobre o prêmio da Febraban que a gente conquistou. Você foi o cara que liderou isso, mas não era pelo banco que a gente fazia, era pela gente mesmo que a gente fez. Então, era esse tipo de empreendedor. Só que o que eu falo que o empreendedor interno, ele é isso, ele não corre o risco do dinheiro dele. Ele, se der errado aquele negócio, ele abandona aquele negócio e ele vai fazer o outro, né? É importante para a empresa que ela estimule esse tipo de empreendedor interno para ter inovação, para ter outras coisas e tal. Mas o profissional, ele não corre o risco do negócio em si, né? Ele corre pela empresa e tal. Então, ali você não cria essa casca do antifrágil. Assim. Você não tá correndo realmente aquele risco que vai te preparar para você enfrentar as situações adversas e que vão te dar mais retorno, né? E aí é um ponto que eu ia te perguntar, assim, o Caleb não, o Taleb, ele é um cara do mercado financeiro, né? Ele Sim. fala muito sobre isso no livro dele, né? Sim. E aí, Caleb, e o risco e retorno? Mais risco, mais retorno, é isso? Então, ó, aqui, por isso que assim, a estratégia que é curiosa que ele traz de diferente, né? Porque muitas vezes a promessa vai ser essa, é só aumentar o risco, aumenta o retorno, né? Isso. Só que aqui no Brasil, gente, a gente tem que enfrentar um inimigo que é muito complicado, que ele é o CDI, que é a taxa de juros. Então, todo mundo que quando vai abrir um negócio, você faz a conta, a gente que vê no mercado, você fala, gente, vale a pena o risco? Não vai. Quase loucura. Você fala, gente, é quase praticamente loucura, né? Você querer abrir negócio, porque se você tiver a grana, deixa lá que os juros compostos, eles trabalham melhor do que você. Uhum. Você tem que ter um ganho muito acima, né? Um prêmio para risco muito maior, né? E, assim, quando a gente fala de risco aqui, é o seu patrimônio, é o que você construiu até aqui, pode ser a sua casa, pode ser os seus bens, pode ser a sua família, o futuro da sua família, né? Então, são coisas complicadas. Só que o que a gente traz aqui, que eu acho que é interessante, é só lembrar que também do outro lado, se você só fica acumulando capital, né, enquanto você está trabalhando, será que você tem um colchão tão grande que vai te aguentar depois? Porque, né, a expectativa de vida aumenta, você tem um montão de coisa vinculada. Então, ou você consegue muito rápido, até os 40, 50, acumular capital suficiente para falar, não trabalho mais, que talvez esse seja o sonho de muitos, e se você tiver numa posição boa, faça isso, porque os juros compostos realmente eles trabalham a seu favor. Sim. Mas se não for o caso, se você não tiver isso e você chegou nessa fase, você tem um problema muito sério, porque você não consegue depois ser recontratado e o risco aumenta, né? Sim. Porque aí o risco que você tem é, opa, agora eu tô buscando emprego, eu vou ficar aqui 1, 2 anos, 3 anos desempregado queimando capital. Sim. Para tentar ver se alguém me valoriza e talvez você vai ter um prêmio de, né, vão pagar menos do que você tem, eu não sei como é que fica, né? Às vezes muda de setor, né? Ou você já pode talvez ir construindo um caminho que você fala, quer saber, se eu tomar um tombo aqui, como é que eu tenho né, o fase 2, um plano B, um plano C, alguma coisa que eu vou preparando, mas que eu entendo que isso aqui vai me dar a capacidade de gerar valor e não só depender do capital que acumulei. Mas, claro, eu estava pensando aqui, né, sobre essa história de risco-retorno, né? Muitas vezes quando você sai de uma empresa, vamos falar que você quis sair da empresa. Sim. Né? Eu quis sair da empresa. A maior parte das vezes, o motivador, muitas vezes o motivador não é o dinheiro em si. Assim, você está descontente com o trabalho que você faz. Né? Eu, por exemplo, foi o meu caso. Assim, eu estava não descontente em si com o trabalho que eu fazia um trabalho bastante interessante ali, mas ele tinha algumas coisas que eu não acreditava mais. Né? E também eu queria viver mais com a minha família. Né? Então eu queria ganhar. O meu retorno não era... O meu retorno esperado não era financeiro. Então, nessa medida do risco e retorno, o meu risco era pequeno pelo retorno que eu esperava, que não era só financeiro. Era retorno de conviver mais com os meus filhos, de ver meus filhos crescerem mais de perto, né? E de criar e de me realizar em outras coisas, né? Sim. Então... Quando a gente tem essa vontade de uma fase 2, esse risco que você vai correr, isso também pode ser mensurado, né, Caleb? Sim. Sim, aqui é legal, né? Você está trazendo que a gente não vai tomar essas decisões tão importantes que tem a ver com carreira e vida só pelo aspecto financeiro. Isso.
qualidade de vida, relações, né? A gente sabe, né? Lembra, as pesquisas mostram, né? Aquela pesquisa de Harvard que mostra, né? Ao longo do tempo, que o que gera felicidade para as pessoas é relacionamento, no Sim. final das contas. Não é o trabalho em si, não é... Porque a gente é ser relacional, então pra gente importa essas coisas. Às vezes a gente não põe isso na conta, né? E aí o custo só vem Isso. depois que você descobre, quando a família tá fragmentada, quando você, né, na verdade, você trocou coisas, né, e achou que alguma coisa era importante, talvez ela não fosse tão importante lá na frente. Acho que para todos, né, que está assistindo a gente e considera importante pensar a sua fase 2, a gente está trazendo isso para reflexão. Porque no final é o seguinte, não é só se manter competitivo no mercado, porque a nossa existência não é, né, definida apenas pelo valor de mercado. Isso. No fundo, se a gente conseguir aliar, eu faço algo que eu gosto, faço algo que eu consigo entregar bem, que o mercado valoriza também, ao mesmo tempo que eu consigo manter uma qualidade de vida, que eu consigo ter relacionamentos valorosos, que eu consigo cuidar da minha saúde também. Acho que é essa busca, né, dessa fase 2, ela poder ser mais intencional naquilo que a gente pode ter para viver de forma mais plena. E não só um dia eu vou conseguir, aí passou a vida inteira, talvez não conseguir, a gente se frustra também. E entender que a ilusão, né, de só um emprego estável, ela não também responde por tudo isso. Sim. Porque no final cobra-se, né? Se a gente for olhar desse lado, né, tem um risco. Quantas vezes a gente já não viu executivos que eram super bem-sucedidos com família totalmente destruída, Sim. altamente infelizes, Sim, tomando... a gente conhece né? casos, A gente conhece, né? Vários, então... né? E aí você fala, nossa, essa pessoa ela devia ser a mais feliz, né? Sim. A gente olhava para ela e falava, gente, mas a pessoa ela tinha tudo aqui, o que deu errado? Mas é que a vida é assim, a vida é mais complexa, né? E talvez esse sonho que se vende, né? Quando você chega lá, agora sim tudo vai dar certo. Se você não trabalhou todo esse outro lado que ficou invisível, você só se dedicou para o trabalho, talvez você perdeu esse pedaço da vida. E tem os desafios. Eu vou até depois, a gente vai falar desse livro aqui, Caleb. Esse livro aqui do Caleb que indicou esse livro, Cada Vez Mais Forte, né? Do Arthur Brooks. Como encontrar sucesso, felicidade e propósito na segunda metade da vida, né, Caleb? Esse livro aqui, para mim, me ajudou muito nessa fase dos 50 anos, né? E eu tenho trabalhos independentes ali, e a minha carreira, os meus negócios há mais de 10 anos já, mas assim, a gente reinventa nossos negócios a todo momento, né, Caleb? Assim, a gente aprendeu isso ao longo do tempo, então a gente vem se reinventando. Você falou sobre isso, a gente faz esse podcast aqui, eu falei do meu Instagram que eu estou fazendo lá, né? A gente monta consultoria, a gente faz outras coisas porque a gente tem esse espírito, né? E nas minhas reflexões de 50 anos, com o falecimento do meu pai também o ano passado, né? Esse livro aqui me ajudou muito a pensar essa nova fase da vida, isso que fala, né? Depois dos 40 mais, 50 mais, né? Como é que você vai ter sucesso nessa nova fase da vida, que até o seu corpo está diferente, né? O seu cérebro pensa diferente, o seu corpo está diferente. Ele fala um exemplo que eu gosto muito, assim, que hoje você com 50 mais, você não tem muitas vezes a agilidade de raciocínio que tem um jovem. Então ele dá o exemplo de numa biblioteca tem o bibliotecário, que é uma coisa antiga, né? Você pede um livro para ele, quando ele é jovem, ele vai lá, pega o livro rapidinho e te dá. Aqui não, né? Você, quando está com 50 a mais, o teu bibliotecário é mais lento, né? Só que ele é mais lento também porque a sua biblioteca é muito maior, né? Então, a gente tem características diferentes, né? E a gente ficar tentando refazer o sucesso que a gente teve com 35, 40, 20, 30 e poucos, 20 e tantos, né, 35, 40, se você for tentar replicar aquele sucesso financeiro e de vigor físico, você muitas vezes vai se frustrar nessa nova fase da vida, né? Então, como é que você consegue, mesmo com isso, entender esses pontos fortes que você tem, esse legado que você trouxe até agora, essa biblioteca muito maior, essas conexões que você consegue fazer, né? Nessa nova fase de vida que você tem, né? E eu fui descobrindo essas coisas. Eu passei até fisicamente o ano passado também por uma reconstrução. Entendi que meu corpo, depois de
de correr 2 maratonas, de fazer toda coisa, e entender que meu corpo também está numa fase diferente, né? Como é que tudo isso eu posso ser mais forte nessa fase da vida, fazer mais negócio e ter mais atividades que eu não tinha, né? Então, eu descobri que isso aqui, Caleb, nesse livro que você indicou. E aí, o que eu queria falar com isso tudo, né? Que mesmo que a gente não queira, assim, e eu vou voltar para os ciclos de crise, mesmo que a gente não queira, a gente vai passar por instabilidades na vida, sejam elas pela idade, por saúde, por crise econômica, por crise na família. A gente vai passar por instabilidades. A gente fugir dessas instabilidades também não é um caminho muito natural, porque a vida não é assim. A vida profissional não é assim, a gente tem certeza disso, mas a gente queria demonstrar para as pessoas que é assim. E a vida pessoal, a gente sabe que não é assim. A gente sabe que não é assim, né? A gente sai de casa, alguma intercorrência a gente vai ter ao longo do caminho, né? Então, Caleb, com esses ensinamentos que a gente identificou aqui nessas obras, né? Quem está hoje de passageiro nessa vida profissional, né? Sabendo que vai enfrentar os desafios, não quer enfrentar essas crises por medo e tal, né? O que a gente pode tirar disso tudo, Caleb? Acho que aqui você trouxe um ponto super importante, que no final, se a gente viver no automático, a chance de frustração é enorme e talvez você pagou o preço sem saber, você correu um risco que não queria e talvez o retorno não veio. Isso é Então boa. é o mais triste, porque é uma frustração enorme, né? Por quê? Porque Sim. talvez você acreditou num sonho e você seguiu em cima e foi lá. Aí quando eu descobri que, opa, espera aí, talvez o sonho não seja tão real assim, talvez não seja tão legal. Falei, o que eu fiz aqui, né? E quantas vezes como eu trabalho com desenvolvimento humano, muitas vezes eu converso com pessoas e falo, puxa, acho que eu perdi 10 anos da minha vida aqui, gastei, sabe, é triste quando a gente pensa nisso, porque, assim, por um lado a gente fica feliz que a pessoa chegou nessa realização, né, de falar, quer saber, agora eu quero andar diferente. Sim. Mas por outro é triste você pensar que, puxa, eu andei 10 anos seguindo uma coisa que agora, se eu for olhar, não tem nem por que ter feito, né? Mas por quê? Porque faltou às vezes o choque de realidade, faltou um pouco dela olhar um pouco mais e não só, vou fazendo e eu sei que vai dar. E acho que é isso que, por exemplo, né, nossas conversas são muito ricas por causa disso, né? Porque no final o que a gente está fazendo aqui, a gente tá tentando processar as mudanças do mundo, entendimentos, né? A gente não tem as respostas, tem novas tecnologias, tem novas abordagens, novos negócios, mas o que a gente está buscando? Vamos tentar, em cima disso, construir o que for possível. Dado com que a gente já tem de experiência, vamos alavancar nossos pontos fortes, vamos tentar entender agora o que dá para transportar do passado para o presente e para o futuro. E não ter que correr corrida do zero, porque a corrida mudou. Né? Se você hoje tiver que correr uma maratona, sua estratégia de treino vai ser toda diferente do que você fez 10, 15 anos atrás. Mas não quer dizer que você deixou de ser atleta, só mudou o jogo. Isso. E talvez uma das coisas, né, que eu acho que esse livro do Arthur Brooks é muito bom, ele fala um pouco que muitas vezes as pessoas falham porque elas querem ainda jogar o mesmo jogo. Isso. Que, aquele era o jogo, então eu ganhei, então era bom. Então, tipo, a gente ganhou o prêmio da Febraban, então agora eu tenho que ganhar o prêmio da Febraban. Não, se a gente ficar... Tem que ganhar sempre. É, né? Isso, porque porque isso que me define, né? Tanto que ele traz exemplos de atletas olímpicos que, como já tiveram na sua juventude, no seu pico de performance, jovens, um grande sucesso, depois do resto da vida não consegue mais lidar com a falta do estrelato, ou eu não consigo. Por quê? Porque só que mudou o jogo. E aí, muitas vezes, os que transicionam de um bom jogador para um técnico, o que ele aprendeu? Opa, calma, meu jogo mudou. Eu não consigo ficar mais competindo, podia ser excelente aqui, mas a galera tem mais pique, e talvez eu não tenha mais tanta vontade de fazer a mesma coisa. Mas se eu me fixar nessa identidade, eu vou me dar mal mais para frente. E aí, muitas vezes, quando a gente agora está falando fase 2, o quão será que essa identidade corporativa, que é o sobrenome corporativo, está preso à própria pessoa? E que custo isso pode ter? Porque uma vez que te tirarem isso, porque não é teu, que o problema aqui é que não é teu, né? Sobrenome corporativo não é seu. Então, se te tirarem o sobrenome corporativo, o que sobra? Nessa segunda fase, você fala, quer saber, tem muita coisa aqui. Tem muita coisa aqui e essa identidade não me define. Agora, como é que eu vou trazer o que me ajuda a me definir para esse momento novo? Sim. Que é quem você é, quem eu sou, que a gente é muito maior do que um sobrenome corporativo, do que o nome de uma empresa, o nome de um projeto, por exemplo. Eu acho importante você estar falando que a fase 2, né?
a gente pode dar certeza para as pessoas que se ela acha que as coisas vão ficar iguais ao longo da vida, não vão. Isso a gente pode dar certeza para elas isso, e é isso que a gente tem aqui, né? A gente tentar manter a mesma coisa ao longo da vida, a gente só vai se frustrar e vai viver mal, né? Ele cita outra coisa que eu acho que é importante. Ele fala de gente de muito sucesso, de muito famosa, que era infeliz no final da vida porque não conseguia ter o mesmo sucesso e a mesma fama que teve no passado. Ele ficou buscando essa fama. Ele fala até, se ele não me engano, ele fala do... esqueci agora, mas depois eu falo. Tá vendo? A memória... Tem o Charles memória Darwin. 50 a mais... Do Darwin. Do Darwin, isso. A memória estava procurando lá, uma hora chega. Do Darwin, né, que ele fala disso. O cara, ele simplesmente inventou a teoria da evolução e ele queria fazer uma outra dessa. Não dá. Não dá. Quando ficam cobrando um ator, por exemplo, o cara fez o cara só participou do Friends. O que você fez depois disso? Nada, tá ótimo. É isso, tem que fazer. Ele fez uma coisa de mais sucesso no mundo, né? O Seinfeld, né? O Seinfeld que fala muito isso, assim. Cara, eu fiz o Seinfeld, hoje eu só descanso. Eu sou milionário, eu só vivo do dinheiro que tava. Mas assim, e por que isso, né? Porque a busca daquele sucesso de novo, muitas vezes é a fonte da frustração, né? Então, como é que a gente busca isso? Assim, como é que a gente consegue entender? Como é que a gente consegue passar para as pessoas assim, o lugar que você está hoje, ele não vai existir no futuro. E de vários jeitos. Um, porque você mudou. Outra, porque as posições de trabalho estão ameaçadas para esse tipo de profissional que a gente transmite, que a gente se comunica aqui, né? Sim. Então, a inovação tecnológica vai tirar parte do que você faz hoje e vai tirar. O que sobra? O que sobra, Caleb? Como é que a gente faz esse exercício de futurologia para esse profissional, Caleb? Perfeito. É por isso que aqui, né, nessas nossas discussões, a gente está trazendo duas escolas, né? Vamos falar assim. Não uma que eu já trabalho. Tem outras aqui. Né? Tem outras, né? Mas aqui, né, a gente já trabalha aqui, eu trabalho Descubra Seus Pontos Fortes. Isso aqui, né, do Don Clifton, avô da psicologia positiva. O que ele entendeu e mapeou, né, e construiu ferramenta para cada pessoa poder se entender melhor. Poxa, quais são seus talentos e quais são seus pontos fortes? O que é aquilo que é natural e que você faz com gosto, o tempo passa voando, te traz propósito e você consegue construir excelência. Então a ideia do ser humano como alguém que pode atingir seu pleno potencial e que isso seria bom porque te deixa mais feliz, você vai entrar em flow, você vai fazer as coisas melhor, você vai então poder construir valor ao longo do tempo, isso tem um pedaço disso que é teu, que vem de talento natural. Então se você consegue transportar, tá bom, deixa eu pegar meus talentos aqui dessa função e o que eu aplico para outra, vai super ajudar. Né? Então, como exemplo, né? No tempo do banco, já trabalhava com uma parte de comunicação de produtos, então eu sempre gostei de fazer apresentação, de poder comunicar bem, de deixar as coisas bonitas. Isso tem a ver com o meu talento de excelência, junto com o estratégico. Quando eu migrei para o coaching e comecei a empreender, falei, opa, como é que eu faço então um bom trabalho? Opa, eu tenho que montar um site legal, como é que eu comunico melhor? Então, eu peguei o mesmo talento que eu já usava no banco internamente para poder atender as áreas cliente e passei a olhar para o externo, para os clientes e falar, opa, agora eu tenho que entender melhor como eu faço isso. Então, no final, mudou o trabalho? Mudou, mas eu transportei o talento e fiz ajustes para ele. Da mesma forma, eu faço também quando eu estou atendendo as pessoas individualmente. Então, quando eu me entendo melhor, fica muito mais fácil de eu poder transportar o talento e falar, agora eu só miro agora nos novos trabalhos. E para cada pessoa é diferente. Então, uma pessoa tem mais facilidade, por exemplo, com análise de dados. Tá bom, mas qual dado novo? Qual padrão novo que ela vai analisar? Ah, mas antes eu olhava dados de vendas, agora eu vou olhar dados de veículos, agora eu vou... Tá bom, mas se isso faz parte de você, onde é que a análise de dados tem valor? Aí você aporta essa sua capacidade para o novo mercado. É muito mais fácil fazer isso, que você já tem meio que a sua intuição super trabalhada, são músculos que você já trabalhou, né, dentro da sua mente por anos, para um assunto novo que te interessa, do que você fazer o contrário. Ah, não entendo nada agora eu vou ter que fazer. E aí você já não tem a mesma agilidade mental,
você já não tem nem mesmo a própria vontade, né, de se desenvolver nesse sentido. Então aqui, né, um dos caminhos para você poder, na fase 2, entendendo que pode mudar o contexto de trabalho, né? Você fez uma migração grande, né? Se for olhar, a gente estava lá, né? Inteligência de negócio, agora advogado. Sim. Né? Então você teve que aprender um montão de coisa nova. Mas se você aprender só coisas que você detesta e que você não leva a jeito nenhum, você está sofrendo e talvez você seja um profissional medíocre e não ia dar certo na fase 2. Sim, isso aí. Aqui, então, como é que você se entende melhor? Para quê? Para saber como você vai se destacar e aquilo que você vai fazer com excelência, mas agora é intencional. Porque talvez você passou a fase 1 toda usando isso meio sem saber. Sim. Como é que você pega isso? Opa, agora eu vou mirar melhor, eu vou ser mais estratégico no uso dessas qualidades. Né? Essa é a parte 1. Outra que a gente usa aqui, esse aqui é super legal, são de professores de Stanford. Né? Então esse aqui é o Designing Your Life. Essa aqui é uma das matérias, né, que os alunos mais participam lá em Stanford. É do Bill Burnett e do Dave Evans. Qual que é a ideia deles? É o seguinte, e se você pegasse uma abordagem de design para sua própria carreira? Né? Então, o que é o design em si? Né? Não é só desenhar, né? Não é só fazer, mas é você ter essa ideia de que, puxa, eu vou planejar, mas o designer ele está muito focado em como é que eu vou conseguir atingir um certo objetivo, em que forma e função elas combinam para atingir esse objetivo desejado. Quando a gente usa, né, e nas empresas a gente tem, talvez, né, você que está assistindo a gente já viu, tem o design thinking. O que é pensar como designer? É o seguinte, não só, eu tenho essa solução aqui, deixa eu ficar encaixando. Não, deixa eu entender as necessidades, deixa eu entender para onde que eu vou. Você está estudando melhor e mapeando melhor para onde você vai, para daí poder fazer um plano para poder abraçar aquele problema. Nesse caso, quando a gente está falando do Design in Your Life, tem a ver com você se entender melhor, você, de novo, também pegar seus pontos fortes. Só que o que você vai fazer? Você vai projetar futuros. Porque eu acho que essa é a parte mais legal. Ao invés de falar, então é isso e é isso que você vai fazer, você vai o quê? Você vai fazer o design de falar, deixa eu imaginar agora 3 futuros bons, equivalentes, e não simplesmente, sei lá, né? Então acho que eu posso fazer isso e sair experimentando. Não, você vai experimentar, você vai conversar, mas você tem na sua frente, né, depois que você trabalha o conceito, você fala, olha só, eu podia ser isso, eu podia ser isso, podia ser isso, e tudo isso é legal. Porque normalmente a gente parece que só tem que ter o plano A, que é o bom, aí o B e o C é meio, né, prêmio de consolação, deu errado, eu faço isso. Mas e se você pudesse ter planos que você olha e fala, poxa, quer saber, esses 3 faria muito sentido eu fazer. Só que se você faz antes. E acho que é isso que a gente está trazendo que é diferente, que, por exemplo, muito do que nós fizemos na nossa carreira foi, não, estamos aprendendo, estamos fazendo. Eu não tinha esse conceito lá quando eu fiz, foi na raça, você também. Agora, e se a gente pudesse utilizar previamente e colocar, a mente humana opera muito bem quando a gente consegue fazer simulação. Sempre falo, né, que por que a gente faz simulação de incêndio nos prédios? Porque na hora H, você se vira com o que tem. Aqui é a mesma coisa. Se você consegue fazer uma simulação antes, na hora que acontecer, você já tem um pouco mais de repertório para poder lidar. Quem não tem repertório vai ter que se virar e aí vai a pressão, vem tudo mais e muitas vezes a gente vai tomar iniciativas ruins, né? Um jeito de enfrentar essas crises e do antifrágil e tal é você simular alguma coisa, o que é possível você conseguir simular antes, né? Exatamente. Ou se pelo menos você entender né, e participar dessas discussões sobre isso, né, Caleb? Sim. Acho que é por aí também, né? A gente... E aí, Caleb, assim, falando um tema que a gente gosta bastante, a gente fala bastante, porque é isso mesmo, né? Das inovações e dos desafios como diria um advogado, da mantença do emprego, da manutenção dos empregos, né? Das suas posições e tal, né? Então, eu estou aqui num ambiente... Estou numa fase diferente da vida, uma fase que tem alguns desafios da própria condição da idade, né? E hoje lembrando que a longevidade, né? A gente vai para 90, 100 anos, né? Hoje alguém morre com 70 e altos, a gente fala que, puxa, morreu jovem, né? Há pouco tempo atrás a gente, puxa, tava na idade, né? Então assim, hoje as pessoas estão indo para 90, 100 anos, que deve ser... No nosso caso, se der tudo certo, né? Que a gente chegue lá bem, né? Então, é justamente isso que a gente fala aqui, né? Como é que eu vou para essa nova etapa da vida, vivendo bem, né? E por muito tempo. Né? Muitas vezes o mercado de trabalho não quer a gente com 50 anos, né? E a gente tem mais 50 para viver.
e para viver bem, então a gente precisa aí tomar conta de outras coisas, que é mobilidade, né? Exatamente. Mas quando a gente fala aqui, a gente precisa estar com a cabeça bem, trabalhando bem, né? A gente precisa... as aposentadorias não vão durar até... a gente vai entrar numa nova crise da Previdência, né? Porque a gente não vai ter dinheiro para todo mundo, para tanta gente viver por tanto tempo. Não foi né? desenhado para isso. Não foi desenhado para isso, né? Então, o Estatuto do Idoso com 65 não faz mais sentido, né? Então, mas, voltando aqui que a gente está falando, né? Nessas preparações e tudo com isso acontecendo, a gente tem todas as inovações tecnológicas tirando mais mercado de trabalho ainda, né, desses profissionais dessa fase 2, né? Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente pode se antecipar a essas situações? Então você está falando aqui, poxa, a gente pode fazer simulações, a gente pode descobrir em você num cenário futurológico aqui, né? No futuro, se o trabalho que você faz, que hoje é intelectual, foi substituído por uma máquina. Raul, você é advogado, tributarista, mas não precisa mais. A máquina faz todos os cenários tributários. O pessoal de calculadora, talvez chegou a calculadora e trocou. E aí? Isso, você enfia tudo lá dentro da máquina e ela vai te dar na hora. Por que você vai parar e analisar e tal? Aí eu vou me defender, vou falar, não, mas tem a hermenêutica e tem, né, todas as... Tá, mas isso aqui... E a gente pode fazer essas simulações, né, pensando, tá bom, mas... Tá, hermenêutica, mas será que a máquina não pode substituir? Será que não sei o quê? Ou será que outro cenário não pode aparecer, né? Sim. Nesse cenário, que o que eu faço hoje não existe mais, será que dá para a gente identificar o que sobra? Esse vai ser o exercício que a gente vai ter que fazer. E talvez aqui o legal é quando a gente consegue fazer um cenário de estresse para testar, é onde a gente mesmo falou, opa, eu estava me apoiando no quê? Até para saber, opa, se isso trocar, eu estava me segurando tanto nisso, talvez eu tenha que repensar. E não ser pego de surpresa depois que já aconteceu. Sim. Aqui quando a gente fala de simulação, tem um exemplo que eu acho bem legal, né? Teve um atleta de futebol americano que ele sofreu uma lesão e ele decidiu fazer um tipo de treino diferente enquanto ele estava em recuperação na fisioterapia. Ele usava um capacete de realidade virtual e ele enxergava as jogadas em primeira pessoa, só que ele colocava 2 vezes a velocidade normal. Legal. Então ele estava simulando jogadas enquanto ele estava parado. Ele estava parado fazendo, né? O cérebro dele estava lá. O cérebro dele estava lá. Ele disse que quando ele estava vendo as jogadas aí no jogo, ele via em câmera lenta. Porque a cabeça dele já estava tão treinado a ver, então ele estava meio que... A bola tá vindo, eu pensei, nossa, ele tá vivendo na Matrix, né? Ele vê o negócio devagar. E aí eu falei, olha só, imagina se no esporte, né, um cara já tá conseguindo fazer isso. Olha o poder que a simulação traz. Olha como é poderoso pro cérebro, porque não era nada real, era vídeo, né, criado por computador, mas para a cabeça dele era o suficiente para depois, no mundo real, quando ele estava na situação real, ele saber como lidar. Por isso que simulação hoje, a gente tem a capacidade de poder simular muito melhor do que antes também. Então a gente utilizar isso a nosso favor, o que vai deixar a gente mais preparado para lidar, né, com situações adversas e construir essa antifragilidade que a gente está falando. Ótimo. Eu gosto também de um outro tema, Caleb, associado a isso, né, que a palavra ficou... Essas palavras que ficam no... Né, que se fala muito no meio corporativo e tal, ela perde um pouco sentido, mas vamos trazer o sentido dela de volta, que é o propósito, né? Sim. Assim, tem não sei o que, mas assim, eu acredito muito nessa história do propósito. Você estava falando da minha formação e o caminho que eu fui de trabalho, né? Assim, então a gente, como todo mundo, muito jovem lá, escolheu uma profissão. Como é que você escolhe uma profissão quando você é muito jovem? Todo mundo vai contar uma história diferente, né? E muitas histórias parecidas, mas de escolhas, né? De modos diferentes de escolher isso, né? Mas você escolhe por algum motivo lá, às vezes é a família que é aquele profissional, é o pai, alguma coisa nesse sentido, né? E eu fui ser engenheiro civil, né? Você também foi engenheiro. Você fala, então vou fazer lá a faculdade, você fez lá
A USP, eu fiz Unicamp, a gente fez engenharia. Ah, por quê? Sei lá, porque você gosta de número, você gosta, sei lá, né? Você foi fazer engenharia. Beleza. E aí você vai descobrindo que aquilo ali, ele foi um conhecimento importante, que ele moldou você, né? Moldou Sim. sua vida profissional daqui. Te deu uma base de construção que você nem entende muito bem como é que ela foi construída ao longo daquela jornada, mesmo que você não exerça aquela profissão de fato, né? Exatamente. E aí, depois que eu me formei e tal, que eu fui trabalhar no Itaú, né? E a primeira área que eu entrei foi para trabalhar lá, e o Itaú sempre foi um banco de engenheiro, né, cara? Eu fui trabalhar com computação, com análise de dados, né? Falar computação, com programação de fato. Uhum. Eu fui programar. Não tinha nada a ver com o que eu aprendi na engenharia civil. Eu ia construir prédio, ia fazer cálculo de estrutura, eu fui fazer isso. Uma das primeiras coisas que eu fiz lá foi fazer o site da área internacional, bem, né? Poxa vida, né? Fui fazer aquilo lá. E eu gostava de fazer aquilo, eu gostava de programação, né? Legal, mas de programação tinha vários outros programadores também, né? Agora, por que eu era diferente naquele negócio? Porque eu tinha uma bagagem, aquele conhecimento que a formação te dá, essa formação, né, mais acadêmica, ela te dá uma estrutura para você aprender essas coisas que tem uma curva de conhecimento que é mais rápida. Eu vou parar com a minha história e vou para o seguinte. Qual que é a curva que você adquire o conhecimento de uma língua? Você vai fazer inglês. Quanto tempo demora para você... Anos. E às vezes você não consegue, né? Demora anos, né? Uma profissão inteira, né, complexa como engenharia, isso, advocacia também, mais 5, 7 anos de especialização, não sei o que e tal. Quando você aprende a utilizar uma ferramenta, uma programação, a curva de conhecimento é rápida. É rápida, né? E as pessoas não percebem isso muitas vezes e negligenciam isso, né? Nesse enfrentamento dessa próxima fase, né, que a gente tem esses desafios tecnológicos de emprego e tal, a gente pode correr atrás dessas ferramentas também com uma curva de conhecimento rápida, mesmo que as pessoas achem que não. Sim. Mas elas podem ser guiadas para isso, né, Caleb? Pode ter alguma ajuda para ser guiada nesse conhecimento que é muito mais rápido e que realmente criam uma diferenciação no mercado de trabalho que você não tinha. Quando a gente fala de 40, 50 a mais, a gente está, na minha visão, potencializando esse profissional nos pontos fortes dele. É isso, Caleb? Também? Isso, exatamente. Aqui é o seguinte, pega o melhor que você já tem, né? Que aqui o Brooks ele traz como inteligência cristalizada, que é aquilo que você foi lapidando ao longo dos anos. Agora, como é que a gente insere tecnologia junto para te dar suporte e amplificar? Não te atrapalhar, mas realmente te ajudar, né? Como é que ela te cobre nos seus pontos cegos, aqueles que você tem mais dificuldade? Então, se você conseguir juntar o melhor do humano com o melhor da máquina, e isso não ficar só na promessa, mas realmente na prática, aí eu acho que tem um combo legal. E aí que permite você poder construir um negócio em que você não depende de uma equipe gigante para te dar suporte. Lembrando que uma das coisas que mudou em relação a como a gente constrói agora, né, e quem começou a usar mais IA para fazer, por exemplo, vibe coding e tudo, o computador antigamente, se você não escrevesse direitinho a linha, o comando certinho, ele nem fazia nada. Ele dava erro e falava, você errou. Alguns melhorzinhos falavam, você errou e aqui onde está o erro. Aí você tentava achar. Nos novos, como é muito de você pedir e fazer iteração, quer dizer, você pede, gera uma coisa e você melhora, você aprende com o uso. Isso é muito mais interessante, que parece muito mais com andar de bicicleta, que você vai tendo feedback instantâneo e vai melhorando para ganhar equilíbrio, do que, por exemplo, você agora vai estudar um livro, vai falar bicicleta é assim que anda, isso aqui que é equilíbrio, isso aqui que é pedalar. Aí você vai pôr o pé, você não consegue fazer nada. Sim. Essas técnicas novas, né? E não estou tirando o mérito das anteriores, mas estou falando só que a acessibilidade é muito maior e a curva de aprendizado é bem menor. Isso. É porque agora você consegue ir construindo e aprendendo. Isso é tão bom, porque agora você aprende pela necessidade, adulto aprende pela necessidade. Isso. A gente pode agora montar um curso para você, vai te jogar um montão de teoria e se você falar, gente, não serve para nada, você não aprendeu nada, você vai achar um desperdício de tempo. Sim. Mas e se você puder aprender e exercitar, aprender e fazer? Então você não precisa agora
né, agora eu quero fazer exercício para fortalecer o corpo. Não, então agora você vai passar um ano aprendendo o que é o corpo humano, o que são os músculos, o que são os ossos. Agora vamos... Não, não, você pode aprender pedágio aí fazendo, é muito mais dinâmico. E a gente não, assim, aí a visão que eu tenho é, a gente não quer ser especialista em inteligência artificial, eu quero potencializar o que eu faço com inteligência artificial, né? Então, eu volto muito para isso aqui, porque isso me impacta muito e impactou no modo de eu pensar e realmente me deixou mais forte para enfrentar essa nova fase da vida, é que assim, eu tenho hoje ferramentas, inclusive, tecnológicas que me ajudam a enfrentar esse momento diferente que eu tenho. Então, às vezes, uma coisa que eu tenho hoje menos energia para fazer, isso aqui me ajuda. Então, eu consigo ser muito mais eficiente. Hoje eu tenho certeza que eu sou muito mais eficiente do que eu era no passado. Olha que coisa maluca. Então, e você fala, olha... A tendência era não ser, né? Não, hoje eu sou muito mais, assim, e eu trabalho, eu continuo trabalhando muito, trabalhando 10 horas por dia, só que a eficiência que eu tenho hoje, ela me retorna eu me sinto mais útil, eu sinto que eu sou mais forte, realmente, eu consigo fazer mais coisas com mais potência, né? Eu entrego coisas com mais valor para o meu cliente do que eu faço utilizando essas coisas, né? Então, eu acredito que a gente pode ser meio... Essas coisas, ela pode ser meio... eu viro meio biônico, né? É isso, daí enquanto a gente não está instalando o chip ainda dentro da cabeça... Mas já... Você ganhou equipe para trabalhar junto com você. Isso. E que fazer um trabalho que antigamente, se você tivesse que especificar, você gastaria... Sim. Assim, para automatizar, você teria que gastar muito mais tempo planejando e preparando do que agora que você já pode colocar e ele rodando e você melhorando ao longo do processo. Caleb, a gente ia falar aqui, olha, a gente tinha 3 pilares para a gente abordar que era importante para gente seguir, né? A gente falou da potência aqui. Então, é dos pontos fortes, né? Isso. É aquela história da gente não estar começando do zero, né? A gente não está numa transição de carreira, a gente está numa evolução da nossa carreira profissional, uma evolução de vida, né? A gente... do antifrágil, a gente aprender com esses desafios da vida e que vai ter desafio, você querendo ou não, você se escondendo ou não, você colocar a cabeça no buraco, vão te achar, né? Vão te achar lá. Então a gente tem isso, né? O cenário de simulação, né? A gente ter esse cenário de simulação, a gente se preparar para isso, mesmo que a gente não esteja nesse ambiente de crise, que a gente pelo menos se prepare para esses cenários, né? E aqui é importante falar disso, né? Que assim, das inovações tecnológicas, desafios, tudo que a gente falou bastante, né? A gente precisa simular, a gente não consegue prever o que vai acontecer, é tão rápido. Tem uma coisa que o sistema judiciário, o sistema legislativo enfrenta, né? A evolução da tecnologia, ela é tão rápida que as sociedades democráticas não conseguem fazer lei para enfrentar aquilo. Sim, né? sim. Então, esse tempo das coisas, a inovação tecnológica vai ser mais rápido que todo mundo e que a gente imagina sempre, né? Você falou outro dia sobre isso, assim, que a máquina já aprende com ela mesma, né? Então a gente não vai conseguir. Então, como é que a gente faz uma simulação para a gente enfrentar esse negócio que a gente não vai conseguir muitas vezes viver ele antes, né? Então era isso. E a terceira parte aqui que a gente pôs para falar hoje sobre encarar essa IA de frente, né? Como é que a gente faz um plano concreto para enfrentar isso, né? Como é que a gente simula esse cenário se não tiver o nosso emprego, né, Caleb? É isso daí, né? E a gente ia falar, nesse bloco 4 aqui que a gente colocou, a gente é da guilda, né? Que a gente Exatamente, falou. Fala da guilda. Então, agora você que está assistindo a gente empacotou tudo isso aqui dentro de uma jornada. Por quê? Estamos procurando pessoas que, assim como Raul e eu, estão curiosas, estão preocupadas e estão querendo construir sua fase 2 melhor. Qual que é o ponto aqui? A gente não sabe qual é a tecnologia que vai prevalecer, a gente não sabe como é que vai terminar a guerra, a gente não sabe como é que as crises vão acontecer ou que não vão acontecer, mas nós estamos procurando pessoas que buscam não ficar passivas nessa situação
e que querem buscar se desenvolver nesse processo. Isso. E fala, puxa, como é que agora a gente desenha nossas próprias estratégias? Como é que eu me entendo melhor? Como é que eu trabalho essa questão dos pontos fortes? Como é que eu utilizo a inteligência cristalizada? Como é que eu construo antifragilidade no que eu faço? Como é que agora a gente pode combinar diversas disciplinas e conhecimentos junto com a experiência para poder, o quê? Navegar nesses mares agora mais incertos, sem ter necessariamente as respostas. Mas pelo menos, olha, esse é o meu barquinho, eu vou enfrentar a tempestade assim. Isso. E se a gente estiver junto, a gente vai ter uma frota de barquinhos e a gente vai buscar enfrentar a tempestade juntos aqui e falar, gente, olha, vamos para cá, vamos para lá. Por quê? Porque né, nessas discussões, por exemplo, várias coisas eu já pensei, várias coisas o Raul já pensou, mas quando a gente começa a discutir, aparece muito mais coisas. E a gente gostaria de aumentar essa conversa com mais gente. Então, para aqueles que estão assistindo a gente, você quer participar dessa mesa, não gravar podcast, mas participar de discussões, a gente desenhou a guilda. Ela se chama Guilda Antifrágil. Qual que é a ideia? Vamos trabalhar autoconhecimento, vamos trabalhar leitura de mercado, vamos trabalhar simulações, vamos trabalhar discussão de negócios, empreendedorismo. A ideia é a gente ter o quê? Uma guilda, né? Agora pensando em guilda, né? Um grupo de pessoas que estão buscando o mesmo ofício aqui no final. O ofício o que é? É um ofício de transformação, de reinvenção. Então, é uma guilda de profissionais que querem se reinventar e se preparar para o futuro, sem saber qual futuro será. Isso. Utilizando a inteligência artificial como apoio, discutindo negócios. Então aqui também a gente está buscando muito desses pontos de vista, de puxa, quais são caminhos que a gente pode empreender? Isso. Por quê? Talvez um descubra, ajuda o outro a fazer. Então eu empreendi agora no direito usando dessa forma. Opa, então como é que eu posso usar isso aqui? Eu sempre gostei muito disso, né? Essa que a gente chama de, né, na inovação, né, de polinização cruzada. Porque muitas vezes você aprende de um lugar, leva para o outro e funciona também. Você faz ajustes, não é 100%. Mas se você não tivesse contato com essa fonte, você nunca saberia como aproveitar esse outro lugar. Isso. Se a gente tiver mais pessoas aqui que estão a fim de poder entender melhor, ler o mercado, e a gente tem uma visão bastante crítica do mercado, não é tão otimista nesse sentido. A gente imagina grandes perdas de emprego mais para frente, a IA sendo mal utilizada. Então, a gente tem também esse viés de, puxa, a gente quer fazer negócio, mas a gente quer estar com gente consciente e que está buscando construir mesmo em cenário adverso. Isso. Né? E aí a gente entendemos aqui que existe essa força nesse grupo. Então parte vai ser, né, encontros super práticos, a gente fazer essas atividades, né? Tem todo um lado, né? Por isso que trouxemos os livros aqui, são meio que a base teórica e também dos exercícios que a gente vai praticar, mas muito também dessa discussão em grupo. É isso aí. Que acho que né, aqui não é assim, vamos fazer só um curso, né? A gente, né, com capacidade crítica, que quer questionar, que quer experimentar. E a gente, voltando para o começo desse episódio, a gente está falando sobre risco. Sim. Só que, o que é mais arriscado? Esperar acontecer? Para fazer agora o que eu faço? Ou talvez, né, como a estratégia que o próprio Taleb traz, e se você já tivesse, né, 80% do seu portfólio seguro dentro do que você tem, e 20% você começa a arriscar. E quem sabe desses 20%, eles podem gerar um retorno exponencial lá para frente. Então aqui é a mesma ideia, né? Continua no seu trabalho, mas já começa a se preparar, porque se acontecer evento de risco, você já sabe melhor como fazer, ou se não acontecer, às vezes você descobriu um caminho melhor. É isso aí. E aí você pode também fazer como a gente fez, que a gente pediu as contas. Né? A gente chegou lá e pediu as contas e foi buscar o nosso caminho. Né? A gente gostaria que você pudesse ter essa opção, né? Dentro da sua carreira. Aí, Caleb, a gente começou o Fase 2 Podcast com outro projeto e a gente foi mudando esse projeto nesse quase um ano que a gente está conversando sobre isso. A gente conhece há muito tempo, mas esse projeto a gente nasceu com um propósito claro de ajudar os profissionais de mais de 40 anos, né? Sim. A uma nova, uma fase profissional e de vida, né? A gente, é isso que você falou, nós dois fomos conversando bastante, a gente foi modelando esse projeto, entendendo outras coisas, mas o objetivo principal era realmente ajudar esses profissionais, contribuir, né? A gente sempre pensa como empreendedores, como a gente pode modelar de alguma forma algum negócio também, né? Só que a gente sempre tem esse propósito, né, de contribuir com a sociedade, né? Então, a sociedade de uma forma ampla, né? E com os nossos princípios e tal, né? Então,
a gente chegou nesse momento aqui, do quarto episódio, né? E sempre vai ser de teste, né, Caleb? De a gente lançar a guilda antifrágil, né, como essa comunidade para a gente discutir isso que você falou, discutir com mais gente o que a gente já discute e ajudar também como um fio condutor para as pessoas entenderem esse processo que a gente já passou, né, e o cenário que a gente pretende fazer essas simulações em conjunto do que está por vir aqui, né? No mínimo desse último ano que a gente vem conversando, mudou tanta coisa também. Essa nossa modelagem também passou por essa mudança porque mudou muita coisa, assim. Sim. E a gente teve que fazer essas reinvenções, né? Então, exigiu também para a gente chegar até aqui nossa resiliência também, correr risco e tal, e acreditar nesse projeto e nessa guilda que a gente tem muita convicção que vai ajudar muita gente qualificada, que vai ajudar nessa nova fase de todo mundo e ajudar a nossa também, né, Caleb? Acho que é isso, cara. Sim, por isso que a gente está deixando agora, né, o convite para você que está assistindo a gente e tem interesse, acesse o nosso site www.fase2.ia.br/guilda-antifrágil. Lá a gente tem uma ficha para você poder preencher de interesse, tá bom? São vagas limitadas, é um grupo piloto, então a gente está fazendo aqui, né, um grupo de controle menor. Isso. A gente vai testar modelos e tudo. Se você não gosta de inovar, se você não gosta de experimentar, por favor, não entre, porque assim, aqui faz parte, sabe? Ah, não, já queria tudo redondinho, que tem que ser assim, assim, assim. Não é assim. Não é. Aí é melhor você ir numa faculdade, vai num lugar, né, que o programa já está redondinho. Pronto, Isso, aqui a gente está construindo. Por quê? Porque a gente está vivendo o que a gente está falando, então aqui é diferente. A gente não quer ficar aqui ensinando você como você tem que tocar a sua vida. A gente quer um grupo que a gente aprenda junto também. Isso. Então a gente só está trazendo aqui guidelines, né, uma linhas mestras para a gente poder se direcionar. Temos uma questão de valores claros internos do que a gente busca aqui, mas a gente está procurando pessoas alinhadas, né, que falam, quer saber isso também, eu quero experimentar, eu quero inovar, quero buscar fazer diferente, eu vou experimentar coisas no meu trabalho, vou experimentar coisas no dia a dia, quero trocar também. Isso. Eu quero voltar e discutir com o grupo o que funciona e não funciona para a gente achar caminhos aqui. E gera network também, né? Exatamente, tem um network de qualificado, funções, né? Que você não estava esperando muitas vezes, né? Vai ter um advogado, vai ter vai ter gente de lugares diferentes, de tipo de trabalho diferente, né? Então é isso que a gente espera. Por isso que a gente vai fazer uma seleção nessas vagas limitadas também, né? Vai ter uma curadoria, né? Exatamente, é isso aí. Então a gente vai trabalhar tudo isso, mas se a proposta te interessa, você olha para isso aqui e fala, puxa, que legal, quero algo diferente, não é algo que está, né, não é algo, tá na caixinha, é assim, né? E já está pré-formatado. Existe sim uma estrutura, existe uma linha de raciocínio, a gente vai explicar melhor e tudo, né? Qual que é a ordem do que estamos planejando aqui, mas, de novo, a gente sempre vai buscar fazer aquilo que vai melhor servir aqueles que estiverem com a gente. Então, se você quer participar da guilda, fica super aberto aqui o convite, acessa o nosso site, preenche e a gente vai voltar a entrar em contato com você. Bom, obrigado, Caleb.